Muito bem, mais uma edição do seu podcast Eu aos 40 e hoje a gente tem a honra de receber o vereador Paulo Borges. Paulo, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, pra gente falar de assuntos variados, falar da história do Paulo Borges, quem é o Paulo Borges e, claro, a gente hoje vai falar muito de política. Seja bem-vindo, Paulo, obrigado. Eu fico sem palavras com essa primeira sua narrativa, né? Porque, pelo amor de Deus, não mereço tanto mérito assim. É um prazer imenso estar aqui com você. Você sabe o carinho que eu tenho por você, o respeito pelo seu lado profissional e essa figura que está aqui nos acompanhando, né? Irmão, meu amado. O nosso diretor Gabriel aqui nos bastidores coordenando a gente. E eu fico muito feliz quando a gente traz um representante do povo aqui para a gente conversar um pouquinho, porque nada mais é que o povo sentado aqui ou uma parcela dele, né? É uma parcela, ainda que não tão grande, mas uma parcela que representa aí o nosso trabalho, aquilo que eles acreditam, aquilo que eles acham que é possível ter neste vereador. Exatamente, né? Principalmente nesse momento que a gente tem uma democracia em xeque, aquela coiseira, mas enfim, eu apresentei como vereador, né? Sim. E aí, porque eu falei assim, bom, a gente tem 30 minutos de podcast e se eu ficar elencando as atividades do Paulo Borges, vai ficar complicado, então eu vou deixar ele falar, porque atualmente, Paulo, você é vereador, né? Sim, estou vereador. Está vereador representando parte da população, aliás, representando Batatais, sim, o povo Batatais. Não tem dúvida, claro. Mas claro. O Paulo Borges é advogado, é contador. Fala um pouquinho do Paulo Borges pra gente, pra quem a maioria conhece, né? Mas pra gente conhecer um pouquinho melhor. Eu graças a Deus, tenho a minha popularidade, mas é porque é a minha personalidade mesmo. A minha esposa até brinca, a Aline, né? Posso mandar um beijo pra ela, né? Claro, deve. Um beijo, Aline, te amo, queridinho. Um beijo pra minhas duas filhas. E, na verdade, se eu fosse mandar beijo pra tantas pessoas que eu amo, assim... Então, eu tenho a minha popularidade, né? E a minha popularidade é porque eu sou assim mesmo, eu gosto, eu dou bom dia. A Aline, como eu tava dizendo, ela disse que eu dou bom dia até pros cachorros, né? Então eu saio na rua, banana a mão... Quando eu dei aula para sua esposa, inclusive, sim. Até hoje, os ex-alunos me chamam de professor, enfim, foram 2 anos apenas de aula. Então, assim, hoje eu estou vereador, mas eu sou contabilista, né? Uhum. É muito mais fácil chamar de contador, mas, na verdade, eu sou contabilista porque eu tenho uma formação técnica, né? Uhum. Mas sou devidamente registrado no Conselho. Inclusive, em janeiro, eu completo 30 anos de escritório, contato e assessoria. É tempo, hein? Tenho. Eu não sou tão velho, eu tenho 48 anos, é que eu comecei com o meu escritório aos 19, né? Então eu sou contabilista, sou advogado, minha esposa também é minha sócia na contabilidade e minha sócia na advocacia também, né? Professor? Fui professor de contabilidade, sou diretor na Associação Comercial já há algum tempo, enfim. Eu gosto muito do empreendedorismo, gosto muito do desenvolvimento econômico, sou muito próximo do desenvolvimento. Hoje estou muito próximo do esporte, eu vim me aproximando do esporte há alguns anos. Enfim, esse é o Paulo, e eu sou assim, eu sou desse jeitão de bermuda, né? Eu gosto, mas se precisar usar um smoking também, eu uso também, enfim. Como caviar, mas adoro um pão com mortandela. Do jeito que vier, traça, sim, né? É mais ou menos isso. Esse é o Paulo. Ô Paulo, e essa proximidade, né? Eu acho que é bacana. Geralmente as pessoas, elas têm um distanciamento de autoridades públicas, que deveria ser o contrário, né? Muito pelo contrário. Eu não sei se isso senão isso não seria democracia, pois né? Pois é. E a gente vê você de fato mesmo. Você tá sempre disposto. Quando as pessoas que têm seu contato te chamam, te perguntam alguma coisa, você tá sempre querendo ajudar. Você acha que isso é o caminho, de fato, da democracia? É estar perto de quem realmente precisa? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, eu acho que a democracia é exercida pelo povo e para o povo, né? É óbvio que você não pode pôr 65 mil pessoas para serem vereadores. Você não pode ter 65 mil pessoas para ser o prefeito da cidade. Evidente. Tem que ter um representante, né? Mas eu acho que essa afinidade, né? Ela deve existir, né? E falávamos um pouco no make-off, né? Essa diversidade importante, né? E nós temos essa diversidade na Câmara, né? Temos vários segmentos representativos ali e isso é muito importante. Mas falando de mim especificamente, né? Senão eu vou ficar fazendo jabá para meus colegas. Falando de mim especificamente, eu tenho lá a minha proximidade com o povo e eu gosto disso, né? Eu gosto realmente de estar ali no povo e eu trafego em vários níveis. Vários níveis mesmo. Eu tenho
vários níveis sociais, vários níveis culturais, vários níveis intelectuais. Eu tenho essa facilidade. A minha esposa, de novo, vou lembrar dela, ela brinca, e o meu cunhado falava muito isso também, o finado Mauro. Ele falava que eu tenho uma facilidade, eu mudo até o tom da voz, quando às vezes eu tô conversando com culturas diferentes. E eu acho importante isso, eu gosto disso, eu me sinto bem. É porque se faz necessário, né? Sim, eu me sinto bem assim. Se de repente você tiver com smoke, como você brincou aí, e chegar num bairro mais periférico pra falar com uma galera, sei lá, que tá precisando de algo, não dá sintonia, né? Não dá sintonia. Exato. Eu acho que assim, fica meio que água e óleo, né? Então você tem que se identificar com aquela comunidade, né? É óbvio que você não precisa se transmutar, claro, porque aí já seria ilegítimo, né? Sim. Você não seria você. Mas é óbvio que você precisa fazer algumas adequações. Facilitar, né? Isso, facilitar o diálogo. E às vezes o facilitar o diálogo é você ajeitar, né, aquela situação, acomodar a situação. Acho que a palavra certa é essa. Acomodar aquela situação. Pra né? ficar mais perto, Sim, né? pra se aproximar, claro. É porque só estando perto que a gente de fato tem noção do problema, do anseio daquela parte da população, né, Paulo? Como é que eu vou saber o que a comunidade do Araras precisa se eu nem conheço onde é o Araras? Exato. Como é que eu vou saber o que a comunidade de uma área mais central precisa se eu não conheço essa área central, tá? Então, é óbvio que existem políticos, existem vereadores, existem parlamentares que têm uma proximidade enorme com um determinado nicho, ou seja a periferia, ou seja o nicho empresarial, ou qualquer outro nicho, e às vezes infiltra ali e fica ali. Eu não me sinto muito à vontade tendo um polo. Polo só de representatividade, não. Eu gosto né? muito de trafegar. Eu acho que é legal, porque aí a gente entra numa esfera muito legal, que é a questão da cultura, né? Porque se você trafega na periferia, trafega na área central, trafega em outras culturas, você tem condição de miscigenar isso, concorda? Exato. E aí você leva, porque muitas vezes, né, essa comunidade tem muita coisa para ensinar para essa e vice-versa, por que não? Então eu acho que entendeu? Esse joguinho aí, essa saladinha aí, eu acho legal. Eu gosto disso. Essa dança, e pra quem tá em casa acompanhando o nosso podcast, Eu às 40, hoje a gente tá falando com o vereador Paulo Borges, é advogado, é contador, é professor, enfim. E o que a gente tá falando é, de fato, o que você está narrando, você descreveu a democracia. Essa era a intenção. Se eu fui feliz, obrigado. No papel seria isso. Agora, sem falsa modéstia, tento fazer isso na prática. Eu acho que você, que me conhece bastante, o Gabriel me conhece muito, eu acho que eu não menti aqui, porque realmente eu tenho esse tráfego tranquilo, né? Eu gosto realmente de estar aí miscigenando várias culturas, né? Várias comunidades, e eu acho que é legal, porque a gente agrega valores, né? E você tocou num ponto que me preocupa, eu não sei a sua visão sobre isso, mas quando eu vejo um vereador X, aquele vereador é o vereador do esporte, aquele vereador é o vereador da saúde, Sim. Isso me preocupa. Por quê? Você ter um carro-chefe, eu não vejo problema algum, sim, né? Principalmente porque todos os vereadores têm uma profissão, têm uma história na comunidade batataense. Mas a partir do momento que você é eleito, você passa a ser o vereador de Batatais. Inclusive, vereador de quem não votou pra você. Evidentemente, né? Você é vereador de uma comunidade inteira. Exato, né? Da cidade como um todo. Eventualmente você consegue uma verba. Essa verba vai atender a cidade. Todos. Eventualmente eu consegui um determinado equipamento cirúrgico. Ele vai atender a comunidade, né? Ele vai atender o preto, o branco, o rico, o pobre, enfim, toda a nossa classe, né? Não tem distinção de raça, credo, cor, nada. Então, assim, eu acho realmente que polarizar uma situação de identidade pode ser benéfico em alguns casos específicos. No meu caso específico, eu não estendo essa bandeira. Muita gente brinca, o vereador do esporte, porque eu estou muito próximo da liga, ou qualquer coisa assim, mas, na verdade, eu tenho outros nichos. Eu sou diretor na estação comercial também, eu tenho muita proximidade com os empresários, eu sou contabilista faz 30 anos, eu vivo, a minha vida, eu construí com as empresas, sim. Né? Eu sou advogado empresarial, advogo, 90% das minhas causas são empresariais. Então, eu tenho aí, né, um outro segmento que também me interessa
fortalecer. Eu tenho o meio ambiente, que é uma área fantástica, que a minha sobrinha Natália, bióloga, mestre em políticas públicas de resíduos sólidos, me ajuda demais. Eu tenho uma proximidade muito grande com o Lucas, então o meio ambiente também é um segmento que a gente está trabalhando. Inclusive, recentemente, estamos com um projeto fantástico no meio ambiente para poder levar ao prefeito Juninho. Então, assim, eu acho que é uma somatória de várias ações, né? E se você conseguir agregar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, todos ganham, né, Paulo? Todo mundo ganha. E quem Exato. ganha, literalmente? A cidade. É o que eu costumo dizer. Na época da campanha política, né? E o que o Paulo tá falando, a gente pode afiançar, porque na época da campanha política, o Paulo, ele saiu para um partido que tinha o Sabará como prefeito, tananã. Acabou a política, o partido é Batatais, né, Paulo? Ah, não tenha dúvida. Porque claro. assim, eu acredito que é saudável a disputa política, mas na época da campanha eleitoral. Acabou a campanha, a gente tem 4 anos para defender o partido Batatais, né? Ah, não tenha dúvida. Se você me permite, eu vou falar de um sonho meu, né? Eu já apresentei pro prefeito Juninho, ele achou fantástico, tanto que ele foi um dos que me ajudou no primeiro passo desse projeto, né? Eu defendo muito a harmonização dos poderes, tá? O que seria isso? Ah, seria conchavo? Não, absolutamente. Eu vou dar um exemplo. Quantos anos Batatais ficou numa briga ferrenha entre a administração e o Ministério Público por causa da Washington Luiz? Muito tempo. Muitos anos. Travando. Muitos anos. E ao final, o que aconteceu? Uma composição. Essa composição não poderia ter sido feita há 20 anos atrás? Nessa harmonia. Então assim, ó, eu penso que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que é o tripé dos nossos poderes, eles devem ser, sim, harmônicos, não subservientes. Não é isso. Eles devem ser harmônicos. Eu penso da seguinte forma. Se existe uma situação de uma possível ação civil pública, Michel, por que o promotor não pode catar o telefone, ligar pro prefeito? Prefeito, essa situação aqui vai dar M. Reticências. Sim. Por que não? Facilita as coisas, sabe, né? A economia processual... Você tem ideia de quanto custa um processo? Deve ser um absurdo, né, Paulo? E quem paga é o povo, né? Quanto custa um processo? Então, se a gente pudesse evitar um processo através de uma ligação telefônica, uma reunião, que hoje uma adequação. A pandemia não permite as reuniões presenciais, cara, né? Faz um online. Olha, o processo é muito simples. Eu não tenho um valor exato, porque tem uma média, né? Ele varia. Mas você, para iniciar um processo, você tem a taxa de 2% do processo, de 1% do processo. A taxa do valor do processo total. Isso. Aí, mas espera aí. Você está falando da taxa judiciária? Tá, mas vamos pensar que um processo, ele depende de 2, 3 escreventes, ele depende do juiz, ele depende do promotor. Várias pessoas ali, né? Cara, é um incremento muito grande. É um incremento, é um aparato de espaço físico, é um aparato de equipamento para poder movimentar o processo. Pessoas ali analisando. Quer dizer, se você puder evitar um processo, você... E desse um processo evitar 1000 processos, você evita material humano, você evita investimento em maquinário, e aí te sobra dinheiro para investir na saúde, na educação. Exato. Então, Michel, vamos lá, a harmonização dos poderes é o que há, cara. Eu tenho uma recordação muito grande numa briga seguramente há 10, 15 anos atrás, de um prefeito da cidade à época, um promotor de justiça, e aí ficou, Paulo, 500 metros de uma rua, praticamente no centro da cidade, sem asfaltar, por causa de uma briga. Porque A e B não chegavam no consenso. E aí entra no que você está falando, que eu acho que é de suma importância a aceleração para a benfeitoria da população. Sim, e eu estou muito feliz porque, graças ao nosso bom Deus e graças à boa vontade deste vereador, de todos os outros vereadores e do nosso chefe do executivo atual, nós temos um início dessa harmonização. Hoje a gente percebe que há um diálogo muito tranquilo com o prefeito. Isso é né? bom, né? E do prefeito conosco, né? Então a gente conversa, a gente entra em diálogo, vez ou outra a gente toma um café com o prefeito, vez ou outra você passa numa conveniência, o prefeito tá lá falando com a vereadora Anabela, ou tá falando com o secretário, ou tá falando com o Paulo, ou outro dia ele tá falando com o Gabriel, ou ele tá falando... Enfim, eu acho que é isso, sabe? Ficou acessível as coisas, Isso, eu acho que essa é esse diálogo, né? Recentemente eu dei uma entrevista num jornal da cidade, eu falava disso, eu falava do diálogo da construção, né? Então, eu acho que é importante você chegar ao chefe do executivo, mas com propostas. Claro, né? Coisas plausíveis. Você chegar
Problema. Peraí, problema já existe. Por falar do chefe do executivo, no caso Juninho Gaspar, como é que tá? Você falou que a relação dele está sendo boa. A gente teve épocas de prefeitos não responderem requerimentos simples de vereadores perguntando, olha, tem possibilidade de trocar uma lâmpada ou tapar um buraco? Como é que tá essa resposta do executivo ao legislativo? Olha, todos os requerimentos e todas as matérias que eu fiz foram respondidas, tá? Algumas matérias que por força regimental, por força legal, ela não deve ser respondida, que é o caso da indicação, elas foram executadas. Sim. Pintura de uma determinada sinalização de solo em determinado local, enfim. Mas aí, se você me permitir, eu vou fazer um parênteses e eu vou falar um pouco o que eu penso de matéria legislativa. Quando você tem essa harmonização, que você consegue ter um diálogo, você consegue ter uma sintonia, que você consegue ter uma transparência com as secretarias, né, com as pastas do governo. Acesso aos secretários. Isso. Cara, eu vou te ser muito sincero, eu não vejo necessidade de você... Lembra do caso do processo? O requerimento é um processo. É um processo também. É um processo que vai para a secretaria, também. O prefeito manda para outra secretaria. E ali então, vai papel, vai impressão. Às vezes não. No meu caso específico, e eu tenho certeza que tem outros vereadores, muitas vezes você resolve exatamente... E no direto... No secretário. Exato. Tá? Existe uma situação X, você vai naquela pasta, olha, essa situação tá assim, é possível, o que é possível fazer? Olha, é possível fazer desse jeito. Pronto, você vai e resolve. Eu acho que é interessante. Alguns podem dizer, mas não aparece. Não sei. Mas resolve. Não sei se a intenção é aparecer. A intenção é aparecer? Não, eu acho que a intenção é resolver. Resolver. O problema é um buraco que tinha ali, tampou o buraco? Pronto, tá resolvido. Tá resolvido. Quem sabia do buraco, sabe que o buraco foi tampado. Ponto, é o que te interessa. E quem estava sofrendo com esse buraco aberto também sabe que resolveu. É o que te interessa. Eu particularmente tenho essa visão. É muito pessoal. É unipessoal, tá? Acho até que o exagero das matérias... pode até ser prejudicial. Eu acho que o que manda é trabalho. A gente teve uma época que a gente vê os 15 vereadores trabalhando, né? Sim. Assim, cada um dando um tiro para um lado. A gente teve uma época que tinha um veículo de comunicação que bateu um jornal, se eu não me engano. Eu não lembro me recordo disso. Se era o jornal da Guimar ou o jornal da Cristina, do Oriol, que eles faziam o ranking, né? O placar legislativo. O placar. E aí a gente percebeu que os vereadores só queriam estar no placar. Tudo bem, né? mas será que quantidade e qualidade é a mesma coisa? Por isso que eu tô destacando isso. Então assim, também não é um demérito a quantidade. Ninguém está dizendo que é demérito. Eu acho assim, que sempre tem que ter um bom senso. Sim. Se você tem como e acesso a um secretário para resolver o problema sem precisar passar por sessão, por que você vai esperar um mês para chegar à sessão, para poder relatar o problema e tentar resolver, né? Sim, eu acho que é... Praticidade. Mas não é demérito o volume. Sim. De maneira alguma, a intenção é causar demérito. Eu só acho que às vezes a gente agiliza, facilita e é mais rápido. Mais prático. Isso, é mais prático. A praticidade, Paulo, falando, a gente já entrou nos trabalhos da Câmara Municipal e é claro que a gente vai falar do seu trabalho como vereador e eu quero que você explane pra gente as suas principais, podemos dizer, indicação ou até mesmo o que você pretende ainda de cunho atender a reivindicação da população, mas antes disso, essa atual Câmara Municipal, os 15 vereadores, eu acredito que é uma das câmaras mais representativas da história de Batatais. Sim, porque você não é a única pessoa que falou isso, algumas outras pessoas já falaram. Várias pessoas de vários setores, a gente falava agora mesmo dessa questão de defender setores N ou X, e a gente defende a população como um todo, mas se a gente for pensar em representatividade da população, essa Câmara, posso estar enganado, pode ter tido outras, mas que eu me recordo é a Câmara que tem mais representatividade da comunidade batataense, né, Paulo? Eu penso da mesma forma, eu penso sim. Embora, por exemplo, se a gente for analisar, eu acho que é a Câmara que tem mais advogados, por exemplo. Também, verdade. Mas não, só estou fazendo um quadro comparativo, mas eu vejo que tem várias situações distintas, bem específicas, né? E acho que faz muito sentido o que você disse. Ela é bem
dispersa, né? Sim, Vamos assim dizer. sim. E eu acho que isso é positivo. Na verdade, eu acho não, sim, tenho certeza totalmente. que é positivo. Porque você representa diversos setores da nossa comunidade. Eu penso que a gente consegue atingir mais diretamente um maior número da população. E agradar o maior número da população. Exatamente, não tenha dúvida. Ô Paulo, como é que está sendo o seu trabalho ali, o seu convívio com os pares, com os outros 14 vereadores? Como é que está o clima na Câmara Municipal? A gente passou por aliás, estamos na pandemia, Sim. agora um pouco mais brando. Claro, tem o dedo de vocês neste combate, juntamente com a administração. Sim. A gente percebeu naquele momento terrível ali, finalzinho de março, começo de abril, que a cidade estava um caos em relação à pandemia. Sim. Quando o prefeito Juninho decretou o lockdown, a Câmara como um todo, até quem não concordava, apoiou, porque não tinha outra saída e teve essa união. Como é que está sendo aí essa convivência com os outros 14 vereadores, enfim, o trabalho no Legislativo Batataense? Olha, a convivência é muito tranquila, tá? Eu seria demagogo de falar que não há divergência. Claro que há divergência de ideias, né? Não divergências pessoais. As divergências de ideias, elas são discutidas com muito respeito, sempre foi com muito respeito, e sempre que ela chega ao final da discussão, encerra-se realmente ali, mas a harmonia dentro da Câmara é muito grande, muito grande, né? Tanto dos pares, de modo geral, como da presidência para com os vereadores. O presidente Júlio tem dado uma certa liberdade maior para os vereadores, né? A gente discute muito, assim, as decisões não são... Claro, algumas têm que ser pessoais, né? Mas aquelas que podem ser colegiadas, elas sempre são decididas entre o grupo, né? A gente tem o nosso próprio grupo lá de WhatsApp, que a gente discute algumas demandas, algumas ideias, sugestões, vê o que é mais viável para um, para outro, chega num consenso. Então, eu vejo com uma harmonia muito grande, cara. Eu tô muito feliz. Estou muito feliz de estar lá e de ser um desses 15. Né? Paulo, recentemente você realizou uma moção de aplauso ao Batatais 10 através do nosso querido produtor Gabriel Pupim. Parabenizando por esse trabalho de divulgação e fomentação da cidade. Sim. E que foi muito importante, né, Paulo? Foi, e eu fiquei muito feliz porque eu tive uma recepção muito grande, né? Foi assim, todos os vereadores, né? Ela foi subscrita por todos, né? E eu fiquei muito feliz, né? Porque vários vereadores eu vou citar, assim, os que eu lembro. Pelo amor de Deus, se eu deixar de citar alguém, me perdoa. Mas eu me recordo do Rastelli ter feito um comentário muito positivo, o próprio Júlio, né? O Risse, acho que fez um comentário também. Enfim, mas nos bastidores, né? Aquilo que o YouTube não mostra, a gente discutiu ali e o pessoal ficou muito feliz, porque realmente é um trabalho fantástico, né? Eu vejo que num curto espaço de tempo, Batatais despontou nas mídias sociais, né? Regional, estadual, quiçá mundial, porque de vez em quando você vê uns penetras internacionais aí curtindo as publicações. Exato. Mas o Gabriel tem feito, à frente do portal, tem feito um trabalho fantástico e merece o meu reconhecimento e merece o reconhecimento daquela Casa Legislativa. É um museu online, né? Que não tem custo nenhum. Imagina se a gente fosse montar um museu com tanta coisa que tem ali. Posso confessar uma coisa? É demérito meu o que eu vou confessar. Eu não consegui ver tudo. Não consegui. Exato. Eu não consegui. É gostoso a gente recordar coisas. Devido ao alto grau de amizade que eu tenho com o Gabriel, ele me passou uns links mais aprofundados. Não consegui ver tudo, até hoje. Eu fico devendo, Gabriel. Porque é muita informação, muita informação. E para Batatais é fantástico, porque eu acho que... E agora, infelizmente, de um modo muito triste, que foi... esses últimos dias da queimada, mas a cobertura foi fantástica, assim, né? Não dá para você expressar em números a qualidade do trabalho, a qualidade da informação que chegou. E de certa forma, né, Paulo, informando, porque a galera, o bacana era ficar em casa mesmo, ir de encontro às chamas, e ali tava o Batatais 10 mostrando os focos, apontando aonde estava acontecendo, informando de certa forma, prestando serviço. Sim, não tenha dúvida. E eu acho muito legal também a proximidade que o portal tem com as outras mídias, com as outras informações, com o jornal, com a rádio, enfim, eu acho isso extremamente positivo. Quer dizer, eu não acho, eu tenho certeza, esse achismo não faz parte do nosso dicionário, né? Exato. Eu tenho certeza que isso é fantástico, isso soma, né? Soma você, radialista, você, jornalista, que soma com outro, com o Zé Paulo, tá muito próximo do portal. Então, cara... Eu não podia deixar de dar essa homenagem para vocês, né? É uma humilde homenagem, mas é um reconhecimento fantástico por esse trabalho belíssimo, né? Que eu só posso fazer isso, ó.
Bom, hoje a gente está recebendo no nosso podcast Eu às 40, o vereador Paulo Borges. A gente está tendo uma conversa muito intimista, muito tranquila, né? Só faltou a cerveja aqui e uma mesa de boteco, né? Poderia... Rapaz, e se Gabriel? Tivesse um torresmin? Ô Gabriel, para a próxima você pensa em uma conveniência, né? Opa! Dá pra gente poder mudar esse cenário, pro né? boteco? Ficaria melhor, estaríamos melhor. Não, mas eu tô muito bem, estou muito à vontade aqui, que o viu? bate-papo flui, né, Paulo? E essa é a nossa intenção. Claro. Passar para quem nos acompanha, para quem nos segue, tirar aquela imagem intocável daquela autoridade do município, daquela pessoa de destaque. E sim, mostrar o que essa pessoa... ela é igual a gente e ela tem algo em comum com a gente, que é o bem da cidade. Mesmo porque eu nem me coloco na condição de autoridade, né? Só se for necessário. Eu me coloco como um representante do povo, né? Não é autoridade, você já deu carteirada? Pode falar a verdade. Num show, num evento, fala que é o Dr. Paulo. Deixa eu falar um negócio. Não, se eu falar Dr. Paulo, eu vou ter que dar carteirinha da OAB. Mas se eu falar do vereador, eu não tive oportunidade. Estamos na pandemia, Michel. Sem ser vereador. Você já deu carteirada? Você já precisou dar? Porque assim, tem aquelas pessoas que dão a carteirada pra se dar bem, né? Sim. E tem outras que existe uma determinada ocasião, é necessário pra não dar ruim, né? Você já teve? Olha, eu não me recordo de ter tido. É claro que eu sempre usei, vou te ser bastante sincero, eu sempre usei o meu prestígio e o prestígio das pessoas que me são caras pra poder acessar. Exemplo, se eu tiver que vir na ABC, não vai dar pra... Eu conheço todo mundo aqui, né? Mas se eu tiver que falar com o Alan, que eu não tive oportunidade de falar com ele pessoalmente ainda, eu vou usar você, talvez. O Michel... Então, assim, esse tipo de carteirada eu dou todo dia. Porque, às vezes, eu preciso usar uma pessoa pra chegar na outra. É meio que natural. Então, essa carteirada eu dou todo dia. Gente, hoje a gente tá falando com o vereador Paulo Borges, uma conversa descontraída, falando de tudo um pouco. A gente já contou a historinha do Paulo, já bem curta, né? Não, mas tranquilo, mas não precisa. Não dá tempo. Falamos um pouquinho dos trabalhos da Câmara Municipal. Sabemos que tem muito a se falar. A gente sabe, Paulo, que você tem muito muitos... a que fazer. E também que você tem muitos projetos aí a apresentar ainda, muita coisa que vem de encontro com o anseio de muita gente. A gente sabe também o quanto você gosta da nossa cidade e desse povo que sofre, né? Mas eu não posso deixar passar em branco de te perguntar em relação ao prefeito Juninho, né? O prefeito Juninho aí tá há 9 meses com a nova administração, com vários desafios. Eu ainda brincava, falava assim, eu vou recomendar uma bezendeira pro Juninho, porque a pior parte da pandemia estourou no colo dele. De repente vem essa questão das queimadas agora, nos últimos dias aí, mas ele continua firme. Menino novo, a gente tinha... Não é que a gente tinha desconfiança do Juninho, não é isso. É que por Juninho ser novo, por mais que ele tinha experiência como um vereador, a gente falava, vai chegar num momento que ele vai tutibiar. E pelo contrário, ele tá tendo atitudes, é um menino que tá tendo atitudes de homem mesmo, com um pulso forte, e administrando essa cidade. O que você tem pra falar da administração do Juninho? A gente sabe que tem muita coisa a fazer. Né? Pegou uma prefeitura, aliás, todos pegam, né? Uma prefeitura quebrada, Será que existe alguma transição de governo que a prefeitura é linda? Né? Acho que nunca. Mas com o Juninho piorou, porque veio o pico da pandemia agora essa questão de queimadas. O que a gente pode esperar do Juninho na sua visão como vereador? Bom, eu vou tentar separar o meu amigo Juninho. Nós temos um grande grau de amizade. Vou falar do político Juninho. É um cara que ele tinha minha admiração, né? Porque ele foi realmente um parlamentar de bastantes feitos, né? Foi presidente da Câmara. Isso, foi presidente da Câmara muito novo. Então, assim, ninguém chega a ser presidente da Câmara por acaso. À toa, né? Não é por acaso. Então, o Juninho em si tem o seu mérito, né? O Juninho tem uma outra qualidade muito grande que me admira e me afeiçoa, porque eu sigo mais ou menos essa linha, né? Que é muitas amizades, muitos contatos, né? Eu acho que isso ajuda bastante. E o Juninho, ele tem um tráfego muito tranquilo, né, nas altas esferas do governamentais, seja estadual, seja federal, né? E isso eu acho que facilita muito, né? Então, assim, eu vejo que ele tem muita capacidade, né?
E hoje, estando um tanto quanto próximo da administração, né, eu posso dizer que eu faço parte de uma base do governo dentro do Legislativo. O que significa fazer uma parte da base do governo? Significa que a gente tem sintonia de ideias, né? Que a gente discute ideias. Isso. Lembra da história da harmonização dos poderes? Então significa que ser base do governo significa que o governo consulta a gente para... Isso, ele não... você tem aquela liberdade, ô prefeito, vai vir um projeto seu, deixa eu entender isso. Ó, peraí, ó, é isso mesmo. Vai dar ruim aqui, muda pra cá. Vocês têm essa liberdade. Isso, né? Eu acho que fazer parte da base do governo é isso. É você ter liberdade de sugerir, de indicar, de questionar, né? E o governo também ter essa facilidade de discutir com o legislativo. Então, por ter essa proximidade, eu vejo com muito bons olhos, tá? A gente conversa bastante, sempre que possível, é óbvio, porque a agenda do prefeito também é lotada e a minha também não é diferente, né? Mas sempre que possível a gente está conversando, está discutindo alguns projetos e tudo que a gente conversa, eu vou te ser bastante sincero, eu vou confessar uma coisa aqui pela primeira vez. Eu fico muito animado quando eu converso com o Juninho, fico muito animado. Eu saio sempre com um otimismo exacerbado quando eu converso com o Ninho, porque ele tem grandes ideias, e às vezes eu também tenho minhas grandes ideias, como eu tenho certeza que quando ele está tomando um café com outro vereador, ele também, a sintonia é mais ou menos a mesma, né? E aí você começa a somar um pouquinho com o Paulo, um pouquinho com outro vereador, um pouquinho com outro, e aí a coisa começa a se multiplicar. Então eu vejo com um olhar extremamente otimista. Eu acho que os próximos 3 anos de governo vai ser 3 anos de muito sucesso, de muito trabalho, tá? Muito trabalho. Eu não tenho dúvida de que vai ter muito trabalho, mas eu acho que coisa para se fazer. Não, tem muita coisa para se fazer, mas eu confio muito, assim, a gente está conversando bastante, né? E a gente já tem conseguido alguns méritos. Eu nem sei se eu podia, mas eu vou falar, né? Por exemplo, esporte amador. Esporte amador sempre foi aquela coisinha ali no canto da sala, né? Vamos assim dizer. Hoje a gente já consegue ter um olhar diferente do prefeito Juninho, né? Segundo o próprio prefeito, informalmente ele me disse que iria ter um olhar para o esporte amador já no próximo orçamento, e ele já sinalizou positivamente no próprio PPA que ele enviou. Exato. Então, você percebe que há uma evolução. Não é só conversa, não. Você percebe que há uma evolução, entendeu? Há uma evolução na tratativa. Você percebe o relacionamento do prefeito Juninho com o servidor? Ele é diferente, né? Mais próximo. Isso, exatamente. Então, eu vejo, respondendo a sua pergunta, eu vejo com muito otimismo. Eu acho que as chances de sucesso são enormes. Repito, não vai ser mole não, tá? Vai ser mais ou menos suado. Isso, vai ser mais ou menos a rapadura do Zé Leão, né? É doce, mas não é mole não. Não é mole. Mas eu tenho certeza que vai ser de sucesso, né? E no que depender deste vereador e daqueles outros 14 lá, eu tenho certeza que nós vamos unir, dar a mão e firme. Este é o nosso podcast, Eu às 40. Para finalizar, Paulo, Manda. A gente está vivendo uma polarização política no Brasil. Agora falando da federação. Tá. A gente está parecendo Corinthians e Palmeiras, né? Sei lá, São Paulo e Corinthians, Barcelona e Real Madrid, Argentina e Brasil. Uma polarização descabida, ao ponto de não é mais o que eu quero de bom, é o que quem eu estou seguindo manda eu fazer. Como é que você vê isso daí, essa questão dessa polarização política, já que você é um cara que defende, que prima pela democracia, que a democracia saia de fato do papel e vá para a prática? Como é que você vê isso, Paulo? E lembrando que ano que vem a gente tem eleição. Eu vejo com muita preocupação. Porque eu acho que essa polarização ela tira a qualidade do voto, né? E eu costumo dizer o seguinte, quando eu fui para as urnas, eu falava para algumas pessoas. Eu cheguei a postar alguma coisa na época, e eu já chego na resposta, porque ela tem tudo a ver. Eu falava, na condição de advogado, imagina que você fosse meu cliente e você daria uma procuração para mim. Então você é meu cliente, me deu uma procuração, você está me dando poderes para que eu te defenda e faça praticamente tudo perante o tribunal em seu nome, correto? Sim. Eu usei um exemplo um dia. Ninguém passa pela rua, andando na rua, e de repente ele olha lá, o doutor Antônio, oftalmologista, eu vou consultar com ele. Você não faz assim. Não. Então, o voto ele tem que ter qualidade. Você precisa qualificar o seu voto.
qualificando o médico, qualificando o advogado, qualificando aquele profissional que vai te atender. E o político é a mesma coisa. Então, essa polarização que você me pergunta, ela tira a qualidade do voto. Ela tira a qualidade do voto, porque você começa a defender ideais. E a partir do momento que você começa a defender ideais, é complicado. É complicado porque você pode colocar um representante desse ideal que não seja o representante ideal. Exato. Desculpa o silogismo aí, tá? Eu não vejo positivamente essa polarização. Eu acho que nós temos aí uma discussão entre dois lados. Eu não vou entrar nessa seara, porque não vai render frutos. Não vai render frutos. E não é saudável, não vejo porque, nada assim, de saudável. Eu vejo que só quem ganha com essa polarização são os dois lados, que se fortalecem e não deixa nenhuma terceira via aparecer. Porque eu vejo muita gente falando assim, eu tenho que escolher entre o ruim e o pior. Mas não é. É com essa polarização, só os dois lados crescem. E não dá chance pra terceira via. Aí, Michel, desculpa, mas eu vou ter que repetir o que eu acabei de falar. É a qualificação do voto. Exato. É a qualificação do voto. Se você dá uma procuração para qualquer um profissional te defender, é um direito seu. Se você vai em qualquer profissional que você não tenha a mínima liberdade, intimidade de poder questioná-lo profissionalmente, fica difícil. E se você votar em alguém que você não tiver condições de discutir, acessá-lo e questioná-lo quanto ao seu mandato, fica difícil, né? Fica muito difícil. Então, eu acho que a questão passa pela qualificação do voto, né? O povo não tem consciência ainda do alto e do grande, do enorme, do imenso. Usei vários adjetivos aqui. Tamanho que representa o voto dele. O poder, né? Que a gente tem na mão. Exato, o poder é imenso. Se bem, Paulo, que a gente, em questão de democracia, a gente tá gatinhando. A gente é nenezinho perto de outras. Perto de outras democracias. Claro, somos nenezinhos, mas assim, a gente. Eu não acredito nessa história de novo, não, tá? Você deu 2 passinhos, você não é mais novo, não. Você já tá pronto. Eu acho que é assim. Eu vou falar pra você que eu sou novo na política. Pra quê? Pô, tá te mentindo, né? Então, assim, você deu os primeiros passos, meu amigo. Vida que segue. Vai e voa. Vida que segue, vai. Bateu asinha. Tô com 2 fiotinhos de beija-flor. Daqui a pouquinho eles vão bater vaza lá do meu coqueiro. Exato. Eu acho que é assim que funciona, Se entendeu? voar é porque tá pronto. Sim, eu penso dessa forma. Então, eu vejo que, assim, nós precisaríamos ter mais discussões políticas nos berços estudantis, tá? Nós precisaríamos... Que perdemos. Deixa eu te falar uma coisa. Acho que você tem idade suficiente para lembrar das aulas de OSPB? Não lembro. Isso é mas da década de 80. Já ouvi falar. Acho que você não tem idade suficiente. Mas, sabe, educação moral e cívica, não se ensina mais isso na escola, meu amigo. Sim. Não se ensina mais a respeitar a bandeira e daqui defender a bandeira. Não estou polarizando nada, não. Defender a bandeira. A bandeira verde e amarela. País. Isso. Eu sou da época que se respeitava a bandeira, respeitava o professor, respeitava o pai. Mas aí vem umas legislações esparsas aí, e eu não vou citar nenhuma delas para não criar polêmica, que começa a defender determinadas situações que acaba distorcendo e acaba invertendo o que era invertido. E você não consegue equacionar. Infelizmente, o homem tem uma dificuldade muito grande em equacionar pontos. Ou é extremo de cá ou é extremo de lá. Não dá para ser meio termo. Aí volta na questão da harmonização das ideias e dos poderes. Se a gente tivesse uma harmonização dos poderes, a gente conseguiria discutir, conversar harmonicamente e as soluções para os problemas viriam a custo quase zero. Exato. Concorda? E é de benefício a toda a população, que é quem sofre na realidade com tudo isso que a gente está falando. É a pontinha lá, né? A pontinha. Né? É o assalariado, aquele de uma cultura às vezes que não tem tamanha repercussão, muitas vezes o representante da classe negra, ele acaba sofrendo por ser as minorias. Isso, né? Ele acaba sendo sempre a pontinha, né? E aí, infelizmente, né? A periferia, por exemplo, você é um exemplo, né? A periferia acaba sendo sempre a mais afetada, a mais necessitada de uma administração do poder público ali, né? Exatamente. E aí entra, voltando só àquela questão da atual administração,
todas as vezes que a gente conversa, a gente sempre coloca essa situação da periferia. A gente sempre tenta olhar com um olhar bastante diferenciado e a gente tenta inverter um pouco a política antiga, né? Então, sempre que a gente discute algum projeto novo com a administração, a gente tenta sempre levar essa ideia e o Juninho tem sempre sido muito receptivo com isso, né? É bom. Inverter aquela ideia de, vamos deixar o centro bonito e depois cuida da periferia. Muito pelo contrário, eu fiquei muito feliz um dia que a gente conversou, se a gente tivesse condições, né? Quando a gente fala gente, é porque a gente tá sempre tentando lutar juntos, né? Sim. Se a gente tivesse condições, se a gente desse uma limpada geral da periferia pro centro, né? Então a gente pegaria os bairros mais periféricos, daria aquele talento, né? Que os adolescentes falam hoje. Então, assim, eu vejo com muito otimismo tudo isso que a gente está vivendo. Não vejo com otimismo, infelizmente, ainda essa questão da polarização e questão do voto, que eu acho que a gente precisaria voltar a ter uma qualificação do voto nos berços estudantis. Essa é a minha opinião. E falar mais de política na nossa sociedade. Não tenha dúvida. Este é o nosso podcast Eu aos 40 e hoje a gente falou com o vereador Paulo Borges, que esteve aqui com a gente, uma conversa agradável. Paulo, obrigado. Foi uma felicidade imensa, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Abraço.